Impressoras cartesianas. O que é? Pontos positivos e negativos. As impressoras cartesianas são disparadamente as impressoras mais populares em todo o mundo. E o que torna as impressoras cartesianas tão especiais é uma série de qualidades sobre as quais nós vamos falar agora. Um dos pontos que torna esse tipo de impressora muito popular e atraente é justamente a facilidade de construção do frame da impressora. Você vai encontrar esse tipo de impressora, esse modelo cartesiano, parecido com esse que você está vendo, no formato acrílico, MDF e até mesmo madeira. Mas o frame é, de fato, uma parte crucial no funcionamento de uma impressora cartesiana, já que nós temos esses movimentos bruscos que a cama, por exemplo, faz, em conjunto com o eixo X, né, que a cama representa o eixo Y essa parte aqui da extrusora, o eixo X. À medida que isso aqui está em funcionamento, né, à medida que a impressora vai depositando material aqui em cima, os movimentos geram muitas vibrações. E quanto mais molenga o frame, mais problemas serão introduzidos no resultado final ou no objeto sendo impresso. Então as imperfeições irão aparecer com mais força caso o frame seja flácido, né? Que não seja totalmente rígido. Então, neste caso, para esse tipo de impressora, o ideal mesmo é frame de alumínio, de ferro, enfim, de materiais que sejam bem rígidos ou que proporcionem um grau de rigidez satisfatório. O segundo ponto que torna esse tipo de impressora muito atraente é que ela não precisa de uma placa controladora muito robusta para trabalhar. Pra você ter uma ideia, o projeto Melzi é um projeto que objetivava alcançar até mesmo as comunidades mais pobres com o intuito de tornar a impressão 3D bastante popular e acessível, né? Popularizar a ideia de impressão 3D. Então os caras utilizaram um microcontrolador muito básico, muito barato, com peças muito baratas, ou seja, o microcontrolador trabalha no limite de operação e mesmo assim ele consegue reproduzir um resultado fantástico. Por exemplo, a Ender 3, a Creality CR10, que são impressoras absurdamente populares em todo o mundo, utilizam o mesmo projeto da plaquinha Melzi, justamente por conta da redução de custo. Então, por conta de exigir tão pouco em termos tecnológicos, a popularidade desse tipo de impressora cresceu. Outro aspecto bastante apreciado neste tipo de impressora é que a mecânica dela é reduzida. É algo muito simples. O que nós temos aqui basicamente? O eixo X, que é esse carrinho se deslocando para um lado para o outro, o eixo Y, que é o deslocamento da cama, e o eixo Z, que é o deslocamento desta estrutura que sobe e desce à medida que o motor na parte de trás executa o movimento. No caso desta que você está vendo, que é uma cartesiana baseada no modelo Grayberry 3 da comunidade RepRap, ela ainda é um pouco mais complexa porque a extrusora é do tipo Bowden, ou seja, em geral, antigamente, as extrusoras carregavam um motor aqui em cima e o motor é relativamente pesado. O problema de você carregar o motor junto da extrusora é que esse peso adicional vai custar um pouco na hora de imprimir, ou seja, vai reduzir a velocidade e vão introduzir uns probleminhas conhecidos como ghost. E aí, numa tentativa de aliviar ou de resolver esse tipo de problema, ganhar um pouco mais de velocidade e precisão, criar esse sistema onde o motor fica separado aqui do hot end. Então o motor da extrusora fica aqui na parte de trás, que é o motor que traciona, ou seja, empurra o filamento por dentro desse tubo branco que você está vendo e ele será derretido aqui na ponta. Mas, em geral, a mecânica desse tipo de impressora é muito tranquila, muito fácil de entender, muito fácil de fazer manutenção. Eu diria que esse tipo de impressora é o tipo de impressora mais recomendável para quem está iniciando, por conta desses detalhes que eu acabei de falar para você, né? Ela é mais popular, a mecânica é reduzida e simplificada, é fácil de entender o modelo e o funcionamento do modelo.
E, consequentemente, por ser muito popular, há muita informação na internet, nos canais no YouTube, no Facebook, nos grupos, enfim, sobre esse modelo de impressora. Mas não subestime, pois, apesar de parecer muito simples, esse tipo de impressora dá muito problema. Muita gente arranca os cabelos para tentar resolver os problemas. Não que seja tão complexo, mas é necessário que haja um treinamento. E é por isso mesmo que você está aqui no curso Materializando Ideias do canal Maltech. Esse tipo de impressora tem como uma das suas principais características o fato de ter um motor dedicado para cada eixo. Então, quando falamos de uma impressora cartesiana, é importante você ter a ideia de que você tem um motor dedicado, por exemplo, o eixo X. Se eu mover aqui o motor, ele vai mover o carrinho do eixo X. Eu tenho um motor dedicado ao eixo Y, que se eu mover, ele vai mover o eixo Y. E tem um motor dedicado ao eixo Z. Ou seja, os três eixos de um plano cartesiano. Existem outros modelos de impressoras, como por exemplo a Core XY, a HPOT, a Coccel ou Delta, que utilizam mais de um motor combinados para que se obtenha, por exemplo, o deslocamento no eixo X ou o deslocamento no eixo Y. Mas neste caso aqui, cada motor é responsável por um eixo em específico. Bom, mas as impressoras cartesianas não possuem só pontos ou qualidades positivas. Talvez uma das qualidades mais negativas, talvez a principal delas, é o fato de que esse tipo de impressora ela trabalha muito bem até certa velocidade. Porque acima de, por exemplo, 60 milímetros por segundo, a qualidade começa a cair. Então, se você quer um resultado melhor, uma qualidade mais precisa com esse tipo de impressora, é importante você manter-se ou manter a impressora funcionando até 50 milímetros por segundo, talvez até menos, dependendo do que você for imprimir. Então, o processo de impressão costuma ser um pouco mais lento. Isso acontece por conta dos motores que são dedicados a um eixo só. Então, eu tenho o motor do eixo X dedicado ao eixo X, o Y ao eixo Y e, em especial, o eixo Y. Eu tenho essa lâmina de alumínio que você está vendo, eu tenho a plataforma de aço por baixo, que é para sustentação da lâmina de alumínio. Tem alguns parafusos aqui para ajuste de nivelamento. Somando tudo, mais o peso do objeto que vai sendo construído aqui em cima da cama, isso tudo onera o motor do eixo Y, que vai ficar responsável por essa movimentação aqui. Todo movimento de reversão, o motor precisa fazer um esforço muito grande para acompanhar a velocidade de impressão. E existem momentos em que essa reversão acontece muito rápido. Daí, imperfeições são introduzidas, a vibração da impressora como um todo é aumentada, por isso até uma necessidade de um frame rígido. E, enfim, justamente isso acaba afetando a performance da impressora, a qualidade final do objeto. Então, para isso, a gente acaba tendo que imprimir numa velocidade mais reduzida. Um outro problema associado também com esse design baseado na Graybar 3 é a limitação da área. Eu não consigo ter uma área de impressão muito grande, porque à medida que o frame aumenta, mais difícil é de você manter uma rigidez ou conseguir com que o frame seja bastante rígido. Fora isso, ainda assim, à medida que o objeto vai crescendo aqui e a movimentação da cama ocorre, eu vou tendo certas deformações no próprio objeto, que é da natureza do objeto. A própria física da movimentação faz com que essas distorções sejam introduzidas e, consequentemente, vai inviabilizando uma área maior. Ou seja, eu tenho limitações em termos de área baseada nesse modelo Graybar 3. Ok, mas nem toda impressora cartesiana possui o mesmo modelo baseado na Graybar 3. Por exemplo, a Creality Ender 5, que é esta impressora que você está vendo, é uma impressora cartesiana. Contudo, ela tem esse formato cúbico, mas ainda assim você continua tendo um motor responsável por cada eixo. Só que eles foram arranjados ou organizados de maneira diferente. Então eu acabo conseguindo ter um ganho a mais por conta do arranjamento de maneira cúbica
numa impressora como essa. Então eu consigo escalar agora, por conta disso, uma área bem maior. O grande segredo deste modelo cúbico é justamente o fato da cama ser fixa. Fixa entre aspas, né? Porque ela sobe e desce. Mas, em geral, ó, observe como eu vou forçando ela, ela vai subindo, tá vendo? Então, mas à medida que ela vai imprimindo, a cama vai descendo devagarzinho, camada por camada. Então eu consigo escalar bastante, porque eu não tenho mais que me preocupar com a movimentação da cama. Mas, pelo fato de ter um motor dedicado a cada eixo, eu ainda tenho dificuldades com a velocidade. A Ender 5, por exemplo, consegue fazer uma entrega muito boa, tá? Com qualidade, a 80 milímetros por segundo, apesar de ser uma impressora cartesiana. Muita gente olha para esse formato cúbico e não imagina que a Ender 5 é uma impressora cartesiana. Mas sim, é uma impressora cartesiana. Pontos positivos: facilidade de construção, mecanismo e funcionamento simples, fácil compreensão e manutenção. Não exige hardware muito robusto. Pontos negativos: baixa velocidade de impressão. Modelos baseados na Gravity 3 possuem área de impressão limitada.